vamos aprender agora como que nós criamos funções dentro do PHP. O que é uma função? Ok. Função. O que é uma função? Função é um bloco de código que sempre executará uma tarefa de acordo com os parâmetros que forem passados. Calma que você vai entender já tudinho o que eu estou querendo dizer sobre parâmetro e função. Então, necessariamente, por que eu uso funções? Por que é importante usar função dentro do PHP? Porque sempre vai aparecer ocasiões, sempre surgirá ocasiões em que você precisará executar uma tarefa da mesma forma, do mesmo jeito, em várias partes do seu programa. E para que a gente não precise ficar repetindo a mesma coisa, criando a mesma coisa, criando as mesmas variáveis, fazendo a mesma soma, fazendo os mesmos cálculos, retornando uma informação, nós criamos funções, porque ela facilita o seu uso no dia a dia. Você já deve ter ouvido falar em framework, você já deve ter ouvido falar em bibliotecas, e tudo isso, um framework ou um conjunto de bibliotecas, que na realidade ele são funções criadas dentro de um pacote de alguma coisa, e aí você pode utilizar essas funções em várias áreas do seu sistema. É você poder reutilizar um bloco de código que você possivelmente já tenha criado em alguma situação. Um exemplo disso é simples. Suponha que você está criando um programa e você precisa somar dois valores. Qual que é a forma que você faria isso dentro do seu programa, do seu script? Simples, você criaria uma variável chamada valor 1, colocaria o valor, definir o valor da primeira variável, depois você define o valor da segunda variável, e aí depois você você pega o retorno, você só joga, eu vou pegar o retorno, que vai ser valor 0,1 mais valor 0,2, certo? Simples assim, você está fazendo uma soma de dois valores. Vamos executar, não vai aparecer nada aqui porque eu não mandei mostrar. Mas só para você ver que funciona. Tá, então vamos mostrar isso na tela. Equal, o valor de soma é, e aí vamos colocar aqui a nossa variável retorno. Ponto e vírgula. E eu agora tenho um resultado de 15. Porque eu fiz um cálculo aqui dentro, usando duas variáveis, criando outra variável para pegar o retorno. Pensa agora num programa enorme, onde você precisa sempre fazer esse cálculo. E aí, todas as vezes que você precisar fazer o cálculo, você precisar mudar o valor de 5 e o valor de 10, ou o valor de 10 e o valor de 5, você precisa criar a variável 1, variável 2, criar retorno e mostrar na tela ou guardar a informação de alguma maneira. Aonde que entra a função nesse processo todo? Porque eu posso simplesmente pegar esse bloco de código, colocar dentro de uma função, e todas as vezes que eu precisar fazer essa ação, eu não preciso criar variáveis, ela já está pronta. E como que eu crio uma função? Todas as vezes que você for criar uma função dentro do PHP, você precisa usar a palavra reservada antes do nome da função, que chama function. Então, para eu criar a função, function, espaço e o nome da função, seguida de abre parênteses, fecha parênteses. E depois seguida de abre chaves, fecha chaves. Essa aqui é a sintaxe básica para criar uma função dentro do PHP. Então, o que eu fiz? Eu criei function, que é uma palavra reservada, faz parte da linguagem. E esse nome aqui eu posso dar qualquer nome. Adição, cálculo, você que define. Eu posso colocar tudo maiúsculo? Pode colocar tudo maiúsculo. Você pode colocar a primeira letra maiúscula? Pode criar a primeira letra maiúscula. Não tem problema. Posso colocar um underline aqui e começar cálculo soma? Pode também, ok? É importante você saber que você precisa criar dentro da sua aí na hora que você estiver criando o seu código, você ter cuidado com o que você está colocando. Justamente porque quando se vai chamar uma função, a gente tem a tendência a não saber, eu coloquei maiúsculo, coloquei minúsculo, coloquei com o nome primeira letra maiúscula, coloquei underline, não coloquei. Então, só fique atento a essa situação. O ideal é que você coloque, quando você for criar suas funções, sempre crie com letras minúsculas. Porque o PHP ele é autosensitivo, então ele
eles separam, que é maiúsculo de minúsculo, tá bom? Então, para eu fazer, executar, criar a função, você já aprendeu aqui como que cria uma função. E eu posso pegar esse código todo que está aqui dentro e jogar dentro da minha função. Pronto. Todas as vezes que eu precisar fazer uma soma de 10 mais 5, ele vai estar aqui. Vamos executar para ver se funciona? Aqui. Retornou alguma coisa? Não. Por que não retornou alguma coisa? Porque eu apenas criei a função, mas eu não instanciei a função. O que é instanciar a função? Você vai ver esse nome instanciar por muitos e muitos e muitos anos da sua vida de programador. Instanciar quer dizer executar a função. Ou seja, faça com que ela retorne alguma coisa. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui, eu simplesmente vou pegar o nome da função, colocar a parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula, salvo. Vamos ver se resolve algo. Agora funcionou. Veja, o valor de soma é 15. Então, não só criar a função, mas eu também preciso executar a função. É o mesmo que você fizer uma chamada dela, né? Você fazer uma invocação. Não fala invocação, que é um nome estranho, mas é uma chamada da função. Sempre que você estiver fazendo um programa e você precisar usar essa função, como que você executa? Colocando o nome dela, ok? Então, fique bem claro, função é um bloco de código que sempre executará uma tarefa de acordo com os parâmetros que foi passado para você. E todas as vezes que for precisar criar uma função, palavra reservada, function, espaço, nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, coloca o bloco de código que você está aqui dentro e depois você executa dentro da sua necessidade, você usa de acordo com a sua prioridade.